Fala senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo nós iremos realizar uma bateria de questões referente ali à lei de abuso de autoridade para o concurso da GCM de Aquiraz, tá? O concurso aí, a prova que já está bem pertinho, né? Prevista agora para esse mês de março, né? Final de março ali. Então nós temos aqui nas últimas semanas de preparação e eu resolvi trazer esse vídeo aqui, assim como eu vou trazer outros também, direcionado ali à resolução de questões e de maneira mais simples, objetiva e direta. Eu não quero ocupar muito do seu tempo, porque eu sei que agora, durante essas últimas semanas, é mais corrido, né? Mais intenso e tende a ser mesmo, certo, senhores? Porque é a semana que está nessa prova. Depois, quando acabar a prova, você diminui a frequência, você consegue descansar um pouquinho mais, beleza? Então agora vamos vibrar, vamos estudar, beleza? Então eu me chamo Gabriel Mendonça, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeos aqui resolvendo questões não só de extravagantes, mas também de matéria de direito administrativo, como também compartilho algumas experiências que eu obtive, que eu estou obtendo no mundo dos concursos públicos, algumas aprovações minhas, enfim. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos começar aqui com a nossa resolução de questões. Vamos para cima. Então vamos lá, senhores, vamos começar aqui com a nossa resolução de questões. Como é que vai funcionar, irmão? Eu vou botar a questão aqui, ó, você vai pausar o vídeo e vai fazer a questão. Não quero que você só assista e resolver, não. Quero que você tente fazer, beleza? E depois acompanhe a resolução comigo. Outra coisa, senhores, eu recomendo que vocês já tenham lido a letra de lei, tá? Por quê, Gabriel? Eu gosto de resolver questões, beleza, irmão, mas você precisa ler a letra de lei para você entender melhor, tá? A nossa lei de abuso de autoridade, ela não tem uma lei extensa, então dá para você ler tranquilamente, irmão. Se fosse a lei de OCRIM, se fosse a lei de GCRIM, né, de juizados especiais criminais, eu até entenderia. Mas a lei de abuso de autoridade, lei de tortura, lei de racismo, lei de tortura principalmente é minúscula, dá para você ler. Então faça esse esforço, que isso vai influenciar diretamente na sua resolução de questões, tá? Eu vou passar o máximo de bisus aqui, o meu papel aqui, a minha responsabilidade é resumir a lei com vocês e mostrar os bisus aqui. E é isso que eu vou fazer, mas eu preciso que você faça a sua parte também, beleza? Então sem mais enrolação, vamos começar aqui com a nossa primeira questão, vamos lá. Com relação aos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade e as penas restritivas de direito previstas na nossa lei, né? Assinar a opção correta. Senhores, vamos lá, ó. Tá vendo essa telinha aqui? Você tá vendo essa telinha aqui, ó? Eu não quero que você olhe pra mim. Quero que você olhe pra tela. Quando for pra olhar pra mim, eu falo, beleza? Então vamos lá. Vamos pra nossa questão aqui, ó. Eu vou até tirar aqui que é pra não desconcentrar os senhores, certo? Depois eu boto de novo. Vamos lá. A prestação de serviços à comunidade prevista como pena restritiva de direito, tá certo, tá? Tá certo. A prestação de serviços à comunidade, senhores, ela é uma pena restritiva de direito, beleza? Tá correto? Só pode ser aplicada de forma cumulativa com outra pena restritiva de direito. Senhores, está errado, tá? Está errado. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. A nossa lei de abuso de autoridade, ela vai trazer duas espécies de penas restritivas de direito, tá? Penas restritivas de direito, senhores, são penas mais brandas quando a gente compara com outros tipos de pena, como por exemplo, a pena de reclusão, a pena de detenção. Essas duas penas, elas são penas privativas de liberdade. As penas restritivas de direito são a prestação de serviços à comunidade, como é o caso aqui na nossa lei, são penas mais suaves, tá? E é justamente isso que está previsto na nossa lei. A nossa lei de abuso de autoridade, ela cita duas penas restritivas de direito, tá? Que podem substituir uma pena privativa de liberdade, beleza? E quais são, o que eu quero que você entenda? Quais são, olha aqui pra mim, quais são as duas penas restritivas de direito? Existem duas só, tá? Existem só duas. A suspensão do cargo, do mandato, da função pública, certo? Por um prazo ali de 1 a 6 meses. Além disso, também tem a perda das vantagens, certo? Das vantagens ali em razão do cargo, tá? Essa é a primeira. E a outra é a prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas. Então só existem essas duas penas restritivas de direito na nossa lei. Então, se tiver alguma questão falando de outra, ou querendo dizer que elas são penas privativas de liberdade, tá errado. Elas são penas restritivas de direito. Outra coisa, o que tá errado aqui na letra A, irmão? É o seguinte, esse só deixou a questão errada. Essas penas restritivas de direito, essas duas, elas podem ser aplicadas de maneira autônoma, ou seja, sozinhas, por exemplo, somente por exemplo, o agente público cometeu, né, um abuso de autoridade, ele pode estar sujeito ali a uma pena só de suspensão do cargo,
ou ele pode estar sujeito só a uma pena de prestação de serviço à comunidade, como elas podem também ser aplicadas de maneira cumulativa. Como assim, Gabriel? Cumulativa, de maneira junta, certo? Então o cara pode estar sujeito às duas ao mesmo tempo, tanto a uma suspensão quanto a uma prestação de serviço à comunidade, beleza? Então a questão, a letra A ela tá errada porque ela fala que só pode ser aplicada de maneira cumulativa, tá errado, tá? Isso pode ser aplicado de maneira autônoma ou cumulativa, beleza? Vamos lá, próxima alternativa, letra B. A perda automática do cargo, da função ou do mandato eletivo ocorrerá quando houver condenação por crime de abuso de autoridade, independentemente da reincidência. Senhores, olha aqui pra mim, ó. Essa afirmação aqui tá errada, irmão. Olha aqui pra mim, tá errado isso aqui, tá? Por quê? Eu vou lhe explicar, ó. Primeiro, a perda do cargo, senhores, ela é possível na lei de abuso de autoridade? Sim, ela é possível. Ela é uma dos efeitos da condenação. Existem 3 efeitos da condenação. Olha aqui pra mim, irmão. O que mais cai sobre a lei de abuso de autoridade é você saber diferenciar o que é penas restritivas de direito e o que são efeitos da condenação. Você precisa saber a diferença de cada um. Existem 2 penas restritivas de direito, a gente já falou delas. E existem 3 formas de efeito da condenação, tá bom? E aí o que acontece? Quais são as 3 formas de efeito da condenação? Olha aqui pra mim. Indenizar a indenização do dano, certo, causado pelo crime, tá? Essa indenização, ela vai ser o juiz ele vai fixar um valor mínimo, tá? Esse valor mínimo para o juiz fixar, ele tem que ser a requerimento do ofendido, ou seja, o ofendido ele tem que requerer que o juiz fixe um valor mínimo. Se o ofendido não requerer, o juiz não vai fazer nada. O juiz não pode de ofício determinar um valor mínimo, não. Ele precisa que o ofendido requeira, beleza? Primeira observação. Esse é o primeiro efeito da condenação. Esse efeito, pessoal, ele não precisa ser motivado na sentença, ele digamos que é um efeito automático, porque a partir do momento em que houve o crime e foi notado ali o dano causado, é óbvio que deve ter uma indenização. Então o efeito da condenação no que tange a indenização do dano causado, ele é automático. Eu já vi bancas cobrarem nesse sentido e ser avaliado como correto essa afirmativa, beleza? Então a indenização do dano causado é um efeito automático, porque não precisa se motivar na sentença, tá? Basta ali que seja realmente reconhecido que houve um dano, né? Não precisa se motivar, não é algo que precisa motivar, não, eu vou indenizar aqui porque tal, não. É algo que já fica subentendido, ele fica explícito, certo? Implícito, na verdade, né? Beleza, esse é o primeiro efeito da condenação. O segundo efeito, senhores, é a inabilitação para o exercício do cargo. Olha aqui pra mim. É a inabilitação para o exercício do cargo. O cara não vai perder o cargo, ele vai ficar só inabilitado para exercer esse cargo, função ou emprego. Tem prazo, Gabriel? Tem, de 1 a 5 anos. Então ele pode ficar inabilitado para exercer o cargo, função ou emprego pelo prazo de 1 a 5 anos. Esse é o segundo efeito da condenação. E o terceiro é aí que a gente chega, né? A perda do cargo, da função, do emprego. Neste caso aí, senhores, realmente há essa perda, tá? Agora o que acontece? Olha aqui pra mim, ó. Existe uma coisa que você tem que pegar. Os últimos 2 efeitos que eu falei pra vocês, que é a inabilitação e a perda do cargo, eles não são automáticos. Eles precisam ser motivados na sentença, ou seja, se o juiz ele quer colocar como efeito da condenação a inabilitação, né, do cargo, ele precisa motivar lá na sentença, ou seja, ele precisa declarar os motivos pelo qual justifica que haja esse efeito, tá? A mesma coisa serve para a perda do cargo, beleza? Essa é a primeira observação. Outra coisa, tanto a inabilitação, senhores, quanto a perda do cargo, ela só vai ser um efeito da condenação se o cara que praticou o crime, agente público, né, ele já tenha sido reincidente, já tenha cometido uma vez. Então, ou seja, não seja a primeira vez que ele esteja cometendo, tá? Ele tem que ser reincidente em um crime de abuso de autoridade, beleza? Vamos lá, senhores. Então, ó, o cara que cometeu o crime de abuso de autoridade pela primeira vez, ele é primário, ele não é reincidente. Então, ele não vai ter como efeito da condenação nem a inabilitação e nem a perda do cargo. O máximo que ele pode ter como efeito é a indenização, porque ele é primário. Agora, se ele já cometeu antes, por exemplo, um crime de abuso de autoridade, por exemplo, retardar a investigação criminal sem motivo justificado, né? Se ele já cometeu antes, ele está cometendo pela segunda vez já, ou seja, ele está entrando ali na condição de reincidente, aí sim ele poderá estar sujeito à inabilitação e à perda do cargo, beleza, irmão? Então, olha aqui pra mim, eu já vejo muitas questões que já batem muito nessa tecla. Elas afirmam que o cara, ele é primário e que ele vai estar sujeito ali a uma perda do cargo em razão do crime de abuso de autoridade. Não é assim, não é bem assim, pessoal, ele precisa ser reincidente, tá? E não é reincidente em qualquer crime, é reincidente em um crime de abuso de autoridade, tá? Não é reincidente em uma infração penal qualquer, não, beleza? Então, ó, o que tá errado na letra B, ó? A perda automática do cargo.
tá? Essa perda não é automática, ela tem que ser motivada, beleza? Tem que haver uma motivação, tá bom? E outra coisa, independentemente da reincidência, tá errado, beleza? Então a letra B está errada. Vamos lá, letra C. A reparação dos danos causados pelo crime de abuso de autoridade é obrigatoriamente fixada de ofício pelo juiz na sentença, independentemente do requerimento do ofendido. Senhores, olha aqui pra mim, ó, tá errado, né? Tá errado isso aqui, pô. Olha o que a gente acabou de falar ali, ó. É de ofício pelo juiz, não, irmão. Para ser fixado aí o valor mínimo, né? O valor da reparação tem que ser requerido pelo ofendido, né? Independentemente do requerimento, beleza? A gente já falou sobre isso, então a letra C está errada. Letra D, olha, vamos lá, letra D. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pode ser aplicada como efeito da condenação. Beleza, até aqui está correto. Desde que não ultrapasse o período máximo da pena em abstrato. Irmão, olha aqui para mim, ó. Não tem nada a ver nesse negócio de pena máxima e abstrata aqui, não. Olha aqui pra mim, irmão. A nossa lei de abuso de autoridade, ela é clara. O período de inabilitação é de 1 a 5 anos. Não tem nada a ver com pena abstrato, que tem que ser base. Não, nada disso. É a banca que deu e dá a sua cabeça, beleza, irmão? Então, ó, a letra D está errada. Então, por eliminação, a gente já sabe que a letra E, né? Mas vamos ler aqui a letra E. A suspensão do exercício do cargo e da função ou do mandato letivo, ó, isso aqui já é o que, senhores? Vamos ver se vocês estão bons. Isso aqui é o que? Isso aqui é um efeito da condenação ou é um restritivo de direito? É uma pena restritiva de direito, né? Poderá ser aplicada como pena restritiva de direito, tá certo? Pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, podendo ser autônoma ou cumulativa. Corretíssimo, tá, pessoal? Então foi o que a gente falou, né? Vai ter a perda tanto das vantagens, beleza, quanto dos vencimentos, tá? É uma pena restritiva de direito e ela pode ser aplicada autônoma ou cumulativa, né? Ela pode ser aplicada de maneira autônoma ou cumulativa. Cumulativa com quem? Com a outra pena restritiva de direito, né? Olha aqui pra mim. Agora eu faço a pergunta: qual é a outra pena restritiva de direito? Pra ver se você já pegou. São duas. Nós já sabemos que a suspensão do exercício do cargo é uma, né? Qual é a outra? É a prestação de serviços à comunidade, beleza? Ou entidade pública, tá? Então, gabarito, senhores, letra E de escola, beleza? Vamos pra cima aí, vamos pra próxima questão. Se você tá gostando aí, já deixa o like pra estar ajudando a gente. Vamos pra cima. Segunda questão, senhores, vamos lá. Com base na lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a errada, irmão. Ó, você não vai confundir não, guerreiro. Você já bota aqui do lado errado, o que é pra você lembrar que ele quer a errada, beleza? Então, o que for de certo, a gente elimina, beleza? Então, vamos lá, letra A. Trata-se de um dos efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, irmão, não, mano. É pelo período de 1 a 5, tá? Pelo período de 1 a 5. 1 a 5 anos. Então, ó, já achamos aqui a errado, né? Já é o nosso gabarito letra A, mas vamos guardar aqui, né? Então, ó, aqui tá certo, ó, efeito da condenação, a inabilitação é um dos efeitos, né? Mas o que tá errado aqui é o prazo, tá? Letra B. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Correto, senhores. Aqui tá certíssimo, beleza? A gente já falou sobre isso. Letra C. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Correto, senhores. Ó, vamos lá, vou falar aqui um pouquinho sobre essa letra C. Olha aqui pra mim, para aí. O que que tá falando dessa letra C? Ela tá falando o seguinte, senhores. Um ente público, se ele cometer um crime de abuso de autoridade, ele além de ter que responder na esfera penal, né, na esfera ali, criminal, ele nada impede que ele responda na esfera administrativa do órgão dele, por exemplo, no código de ética do órgão. Nada impede que ele responda na esfera civil, beleza? Nada impede. São 3 áreas, certo? A área civil, a área penal e a área administrativa, e que elas são independentes entre si. Ou seja, as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. O que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: não é porque o cara está cometendo um crime, não é porque o cara está sendo condenado penalmente pela lei de abuso de autoridade, que isso vai impedir com que ele seja também sancionado, que ele receba sanções na esfera administrativa e civil, porque elas são independentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nada impede que o cara possa responder na civil e no administrativo ao mesmo tempo, beleza? Nada impede, porque são áreas distintas, independentes, beleza, irmão? Show? Então a letra C está correta, beleza? A letra C está corretíssima. Vamos lá, letra D.
As notícias de crimes, vamos lá, as notícias de crimes previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Correto, senhor, está corretíssimo, tá? Ou seja, vamos lá, se o cara cometer um crime previsto na nossa lei de abuso de autoridade, certo? Que seja ali contra, né, a função dele, isso vai ser passado para a autoridade competente. Por quê? Porque a autoridade competente ela também tem a capacidade de intervir ali na esfera civil ou na esfera administrativa com uma sanção, beleza? Gabriel, e na esfera criminal? Na esfera criminal, quem vai atuar é a justiça, beleza? A autoridade competente que eu digo aqui, senhores, é a autoridade do órgão dele, tá? Essa autoridade competente que é a autoridade do órgão dele. A autoridade do órgão dele vai ter vista a apuração. Se esse crime que ele cometeu for também uma falta funcional. Então, por exemplo, se o João, ele cometeu lá, ele por exemplo, faz parte da prefeitura, né? Prefeitura de uma cidade. E ele utilizou ali do seu cargo para obter ali privilégios, né? Ou desrespeitou alguém em razão do seu cargo para benefício próprio, por exemplo, né? E isso consta como um crime de abuso de autoridade, né? A gente já viu na nossa lei. Mas, além disso, configura também, por exemplo, no código de ética da prefeitura, por exemplo, né, do órgão da prefeitura, uma falta grave. Então, essa falta grave, né, que consumou, né, que constou por ser praticada por João, ela vai ser comunicada à autoridade competente, que no caso é o superior do João na prefeitura, beleza? Que poderá entrar ali na esfera civil, na esfera administrativa contra ele, tá bom? Então, senhores, gabarito é a letra A mesmo, tá? É a única que está errada. Show? Vamos para a próxima questão, vamos lá. De acordo, só mudar aqui a cor. De acordo com os dizeres da lei de abuso de autoridade, senhores, todas essas questões aqui elas são da Consulpan, tá? Beleza? De acordo com os dizeres da lei de abuso de autoridade, sobre os efeitos da condenação, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Entre os efeitos da condenação, encontra-se a inabilitação para o exercício do cargo por até 8 anos. Irmão, não é até 8 anos, tá? É de 1 a 5 anos, né? Então seria até 5 anos, né? Então tá errado a letra A, beleza? Letra B. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas apenas de forma autônoma. Errado, né, irmão? Não é apenas não, tá? Pode ser aplicado de maneira cumulativa também. Letra C. A prestação de serviços a entidades públicas é uma das penas restritivas de direito prevista na lei em referência. Corretíssimo, né, senhores? A gente já viu isso aqui, já no nosso gabarito letra C, tá? Vamos só continuar aqui. Letra D. A sanção de perda do cargo público independe da reincidência em crime de abuso de autoridade. Independe, irmão, negativo, depende. O cara tem que ser reincidente, tá? Em crime de abuso de autoridade. Observe, não é em qualquer crime, é em crime de abuso de autoridade. Letra D errada. Letra E. A pena de suspensão do exercício do cargo dará-se sem a perda dos vencimentos e das vantagens. Está errado, né? É com, né? Observe que a banca aqui, senhores, olha aqui para mim, ó. A banca, a Consulpan, a banca que vai de vocês aí, ela apenas troca. Ou ela troca ou ela acrescenta uma palavra. Então fique atento a essas palavras de somente, de apenas, de só ou de sem, beleza? Show? Então, portanto, pessoal, ó, gabarito letra C de casa, beleza? Vamos para a próxima questão. No contexto da intitulada lei... Ixi, acho que eu pulei aqui, né, senhores? Era pra ser 4 aqui, né? Era pra ser 4, mas tá bom. No contexto da lei intitulada de Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, com ou sem finalidade específica de prejudicar outrem. Senhores, essa alternativa aqui, ó, ela tá meio ambígua, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui na nossa lei, ó, olha aqui pra mim, irmão, olha aqui pra mim. A nossa lei de abuso de autoridade, ela fala o seguinte: o cara que comete o crime de abuso de autoridade, ele tem uma finalidade específica. Se ele não tiver uma finalidade específica, ele não cometeu o crime de abuso de autoridade, tá bom? A nossa lei, ela cita 3 tipos de finalidade específica. Olha aqui pra mim, presta atenção. São 3 tipos. Quais são? Primeira, prejudicar o trem, prejudicar outra pessoa, tá? Então o cara comete ali para prejudicar outra pessoa. Segunda, para beneficiar ele ou outra pessoa. Então, para beneficiar a si mesmo ou terceiro, beleza? E terceira,
para mero capricho, satisfação pessoal, só para se amostrar mesmo, como diz o cearense. Então existem três hipóteses, tá? Mero capricho, satisfação pessoal, beneficiar a si ou terceiro e prejudicar o trem. Se o cara não cometeu o crime, se o cara não cometeu com essa finalidade, ele não cometeu o crime de abuso de autoridade. Tem que ter pelo menos uma dessas, tem que ter uma dessas finalidades específicas, beleza? Se não houver, não tem crime de abuso de autoridade. É isso que eu quero que você entenda, beleza? Então, a letra A, quando ela fala assim, ó, com ou sem a finalidade específica de prejudicar o trem, aqui tá dando margem para não ter uma finalidade específica, né? Porque tá falando sem, então tá errado, né? Tá errado, beleza? Porque tem que ter uma finalidade específica, né? Então a letra A tá errada. A letra B, vamos lá. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Correto, senhores, olha aqui, ó. Olha aqui pra mim, ó. Qualquer agente público, irmão. Seja o cara. E aí, quando falar no sujeito ativo, olha aqui pra mim. Quando falar em sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, irmão, eu quero que você lembre que a definição mais ampla de agente público. Como assim, Gabriel? Sem nenhuma restrição, irmão. Pode ser aquele agente público que ele é temporário, pode ser aquele que é permanente, pode ser aquele que recebe remuneração, pode ser aquele que não recebe remuneração. Beleza? É o termo mais amplo, não tem nenhuma restrição. Então, se você vê que tá tendo alguma restrição na alternativa, é porque tá errado. Beleza? Então, vamos lá, vamos ler aqui a letra B, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, desde que servidor da administração direta ou indireta fundacional de qualquer dispositivo. Desde que não, irmão, ó. Negativo, não necessariamente ele precisa ser servidor da direta, da indireta, entendeu? Não, tá errado, tá bom? Tá errado, beleza? Então letra B está errada. Letra C. Reputa-se agente público, para os efeitos da lei citada, todo aquele que exerce desde que permanentemente, não, irmão, desde aqui, ó, impõe uma condição, tá restringindo, negativo, irmão. E com remuneração, não, ele pode ser sem remuneração também, pode ser temporário também, né? Então a letra C está errada, tá? Letra D, vamos lá. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública condicional. Negativo, mano, negativo. Olha aqui pra mim. Não é ação penal pública condicionada, é ação penal pública incondicionada, tá? Então faltou esse in aqui, esse prefixo, tá? Ou seja, todos os crimes, olha aqui pra mim, irmão, anote isso aí no seu caderno, bote na sua cabeça. Todos os crimes de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada, tá? E você vai estudar, se ainda não estudou, né? Você vai estudar isso na matéria de processo penal, na matéria de ação pública, tá? De ação penal, na verdade, né? A ação penal pública incondicionada é aquela que é dever do Ministério Público por si só oferecer a denúncia. Ele não precisa de nenhum requerimento, não precisa de nenhuma representação. É dever do Estado punir, tá? Então, todos os crimes de abuso de autoridade é dever do Estado punir. É dever do Ministério Público oferecer de ofício a denúncia. Ele não precisa de um requerimento, ele não precisa de uma queixa, não precisa de nenhuma representação, tá? Então, a letra D está errada. Não é ação penal pública condicionada, não. É incondicionada, beleza, irmão? Portanto, por eliminação, né? Já é a letra E, né? Vamos ler aqui, né? Vamos lá. Será admitida a ação penal privada, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. Correto, senhores? Corretíssimo, tá? É admitida sim essa ação penal privada. Beleza? Olha aqui pra mim agora, ó. A nossa lei, ela fala o seguinte. Eu vou até então entrar um pouquinho aqui na matéria de processo penal. Gabriel, por que você vai falar de processo penal? Porque eu preciso que você entenda. Porque tá na sua lei, mas você tem que entender, né? Então, vamos lá. A nossa lei de abuso de autoridade, irmão, todos os crimes são de ação penal pública, incondicionada, né? Então são duas informações, é pública e é incondicionada, beleza? E por que tá falando aí, Gabriel, ação penal privada, né? Basicamente é o seguinte, o Ministério Público ele tem o dever de oferecer a denúncia, tá? É a responsabilidade dele. Mas vamos supor que ele não faça isso. Se ele não fazer isso dentro de um prazo, né, que é o prazo de 6 meses, ele tá sendo negligente, ele tá sendo inerte, né, tá sendo irresponsável, digamos assim, né. E aí o que acontece? Se ele for irresponsável e não oferecer a denúncia dentro do prazo de 6 meses, o ofendido, né, ele pode entrar e ele mesmo pode oferecer a denúncia. Por meio de quê? Por meio de uma ação penal privada, né. Para ser mais detalhoso, né, para ser mais correto, na verdade, uma ação penal privada subsidiária da pública, que é a que a gente chama, né, que é a desse caso, tá? Então é justamente isso. Será admitida que uma ação penal privada, aqui está se referindo aqui, a lei ela colocou só ação penal privada, mas o correto mesmo seria ação penal privada subsidiária da pública, tá? Mas não está errado assim não, porque nossa letra de lei está somente ação penal privada, beleza? Então, será admitida a ação penal privada cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, ou seja,
o Ministério Público ele vai aditar, ele vai repudiar, ele vai oferecer a denúncia, tá? Cabe ao Ministério Público fazer isso. Mas a ação penal privada, ela vai existir quando o Ministério Público ele for inerte, tá? Então é permitido sim, tá? Então a regra é o seguinte: os nossos crimes de abuso de autoridade, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. É devido ao Ministério Público oferecer a denúncia. Se ele não fizer isso, se ele for negligente, aí dentro de um prazo, né, que é o prazo de 6 meses, aí cabe aí ao ofendido entrar com, ele pode, o ofendido no caso, entrar com ação penal privada subsidiária da pública, para ele mesmo oferecer a denúncia, tá? No final das contas, o que importa é que a denúncia ela seja oferecida, né? Então, ó, o que eu quero que você entenda é isso, tá? Então, letra E é o nosso gabarito, beleza? Então, vamos lá para a próxima questão, vamos lá, tá acabando, hein? Assinar a alternativa que indique corretamente algum dos efeitos da condenação pela prática de crime de abuso de autoridade. Senhores, vamos lá, ó. Vamos lá. A banca de vocês, ela pega muito nesse pé, pô. Então você tem que ir pra prova sabendo quais são os efeitos da condenação e quais são as penas restritivas de direito, irmão. Dá pra pegar tranquilamente. A gente tá fazendo bastante questão que é pra você memorizar. São 3 efeitos da condenação e 2 penas restritivas de direito, beleza? Dá pra você pegar tranquilamente. Como eu falei pra vocês, todas essas questões aqui são da Consulpan, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver aqui essa questão. Então ele quer o quê? Ele quer um efeito da condenação, né? Então vamos lá, letra A. Indenizar o dano causado pela prática do crime. Já é nosso gabarito, né? Já está errado, já está correto, né? Que a indenização ali, lembrando que essa indenização, o juiz, ele pode fixar o valor mínimo, né? Só que essa fixação, ela depende de quê? Ela depende de requerimento do ofendido, beleza? O ofendido ele precisa requerer. B. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 3 a 8 anos. O que está errado aqui é o prazo, né? Não é de 3 a 8, não, é de 1 a 5. C. A suspensão do cargo. Falou em suspensão, já é restritivo de direito, tá? Viu como ela quis confundir você, essa banca? Ó? É restritivo de direito, não é privativo de liberdade, não. Não há, vamos lá, letra D. Não há qualquer efeito pela condenação em decorrência da prática de crime de abuso de autoridade. Só existem consequências quando o agente é considerado reincidente. Não há qualquer efeito, senhores, da condenação em decorrência da prática de crime de abuso de autoridade. Só existem consequências quando o agente é considerado reincidente. Olha aqui como ela foi sacando essa letra D aqui, ó. Olha aqui pra mim, irmão. Nós falamos de 3 efeitos da condenação, beleza? Se o cara for primário, ele vai estar submetido a algum desses 3 efeitos. E aí? Vai? Vai sim. Ele pode estar sujeito a quê? Você já sabe. Responda. Tô ouvindo aí. Indenização do dano, pessoal. Ele pode indenizar o dano causado, tá? Porque o cara, pra ele fazer essa indenização, ela, digamos que ela é até automática. Ela não precisa nem ser motivada, né? Digamos assim, né? Que eu já falei pra vocês, já caiu questão cobrando nesse sentido. E o cara não precisa ser reincidente nela, não. Pra estar sujeito a esse efeito, não. Então, quando fala só existem consequências quando o agente é considerado reincidente, tá errado. Beleza? Tá errado. E aqui também tá errado, não há, né? Então, portanto, pessoal, gabarito letra A. Show. Gabarito letra A. Beleza? Vamos pra próxima questão que tá acabando, hein? Bora. A violência institucional é um tipo penal incluído recentemente na Lei de Abuso de Autoridade, que possui algumas espécies de configuração, conforme a referida norma, devendo-se assinalar a alternativa que traz corretamente uma dessas configurações. Olha aqui pra mim, irmão. Ó, é o seguinte. Essa questão aqui eu acho que é a mais difícil da nossa aula de hoje, né? Porque ela exige que você tenha lido a lei, tá? Por isso que é importante ler a lei. Por isso que eu falo pra você ter lido a lei no começo da aula. Mas eu vou explicar pra você aqui tranquilamente. Dá pra você entender tranquilamente, tá? Basicamente é o seguinte, senhores. A nossa lei de abuso de autoridade, ela vai listar também todos os crimes que configuram abuso de autoridade. E aí dentro dessa listagem tem as penas, né? Todas as penas que estão previstas na nossa lei de abuso de autoridade, elas são penas de detenção. Não tem nenhuma pena de reclusão. Então, se vier na sua prova perguntando sobre penas, todas as alternativas que tiver lá, reclusão, você já elimina. Aí você já consegue ganhar e aumentar a sua chance, beleza? Show. Outra coisa, nós temos 3 tipos de penas, de prazo, né? Eu vou falar aqui pra vocês, mas eu vou anotar depois, tá? É só pra você entender, eu quero que você entenda. Eu vou anotar pra você depois, pra você tirar print, tenha calma. Ó, nós temos 3 tipos. Nós temos a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Todas elas são com multa, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nós temos a detenção de 1 a 4 anos e multa.
nós temos um outro prazo, que é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse prazo de 3 meses a 1 ano e multa, pessoal, ele só existe em um crime só. Qual é? Violência institucional. Esse aqui é um crime, né, de detenção de 3 meses a 1 ano. Claro, tem como aumentar a pena? Tem sim, tá? A nossa lei fala 2 casos, né? Se o agente público ele estiver sendo responsável ali por investigar, né? Investigar pelo inquérito, ele mesmo realizar essa revitimização, essa violência, esse crime, né? Ele vai aumentar a pena de até 2 terços, né? 2 terços, na verdade. E se, na verdade, não é se ele mesmo executar, não. É se ele permitir que outra pessoa realize esse crime na frente dele e não faça nada. Aí ele vai estar sujeito ao crime de abuso de autoridade, né, por violência institucional, com a pena aumentada de até 2 terços. Certo? Se ele próprio, agora, se ele fizer isso, ele mesmo que está sendo responsável pela investigação, se ele mesmo revitimizar, se ele promover esse crime de violência institucional, aí a pena será aumentada do dobro. Se ele permitir que alguém faça isso na frente dele e não fizer nada, a pena aumenta 2 terços para ele. Então ele vai estar sujeito ali a uma detenção de 3 meses a 1 ano, mais aumento de 2 terços. Se ele mesmo fazer, ele que é responsável pela investigação fazer, né? Aí ele vai estar sujeito a detenção de 3 meses a 1 ano, mais aumento dobro, no caso, né? Beleza? Show? Agora vamos lá. O que é esse crime de violência institucional? Pessoal, é o seguinte. O crime de violência institucional é um crime de revitimização. É quando a vítima, por exemplo, ela sofreu o crime, ela já é vítima, né, por essa condição. E ela ali, além de ela ter sofrido o crime, ela sofre ali uma revitimização. Ela sofre, como se fosse ali um desrespeito. Vamos dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, né? Imagine, por exemplo, quando uma vítima, por exemplo, de assédio, né? Ela vai comparecer à delegacia e o delegado, por exemplo, né, a autoridade ali, ela começa a fazer perguntas desnecessárias ou repetindo ali algumas perguntas que a constranjam, promovendo ali uma revitimização, um sofrimento maior, né? Notando ali que eram realmente perguntas desnecessárias, senhores. Não há necessidade, ou seja, o advogado ele não há necessidade de trocar nesse assunto específico, dele fazer essas perguntas, né? Porque ele sabe que isso envolve ali um aspecto pessoal, né, de caráter sexual. Então há ali uma revitimização da vítima, né? É exatamente esse crime de violência institucional, tá? Que é uma revitimização, é como se a vítima ali fosse vítima de novo, né? Ela sofreu mais do que o próprio, ela sofreu de novo, né? Mais do que o próprio crime, digamos assim, né? Então ela sofreu quando ela foi vítima do fato e quando ela foi levada a um órgão a qual era para fazer realmente o contrário, né? Era para impedir ou reprimir. Enfim, eu acho que tenha ficado mais ou menos essa definição, né, senhores, de violência institucional. É quando a vítima ela sofre uma revitimização. É quando ela é basicamente isso, tá? Acho que ficou claro, né? Eu tentei basicamente mostrar em raciocínio. Show? Então é isso. Então vamos buscar aqui nas alternativas basicamente a palavra-chave. O que é a palavra-chave, irmão? A palavra-chave, senhores, é revitimização. Infelizmente nós temos muitos casos de revitimização, né? Infelizmente, certo? Vamos lá. Qual é a alternativa aqui que tem falando sobre revitimização, sobre violência institucional? Vamos lá. Ele quer a definição. Letra A. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele tiver devidamente assistido, consentir e emprestar declarações. Aqui não é crime de violência institucional, não tem nada falando sobre isso. Letra B. O agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização. Tá aqui, ó. Já é o nosso gabarito, né? No caso aqui, ó, esse agente público, ó, ele permitiu que terceiro intimidasse a vítima, né? Se ele permitiu, a pena dele vai ser aumentada quanto? Vai ser aumentada aí 2 terços, né? Se ele mesmo tivesse praticado essa revitimização, aí ia ser aumentado o dobro, né? Então, ó, gabarito letra B, viu, senhores? Gabarito letra B, de bola, beleza? Letra C. Manter presos em ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. É crime de abuso de autoridade? É sim, tá, pessoal? É sim, tá? Mas não é o nosso gabarito, né? Letra D. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente
a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio de suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial, né? Ó, sem determinação judicial é crime, tá? A bancada poderia muito bem ter colocado aqui com, né? Mas sem determinação judicial é crime, mas não é crime de violência institucional, não. É outro crime, tá? O crime próprio, né? De abuso de autoridade. Então, senhores, é a letra B, tá? Letra B de bola. Vamos lá para nossa última questão, vamos lá. No que concerne ao que está expresso na lei, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. As penas restritivas de direito não podem ser aplicadas cumulativamente. Está errado, né, irmão? A gente já bateu. Olha aí, ó, como essa banca aqui ela gosta de falar das penas restritivas de direito, né? Letra B. A condenação à perda do cargo está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Corretíssimo, senhores. Lembrando que o cara tem que ser reincidente em um crime de abuso de autoridade. Não é qualquer crime, não, tá? Letra B é o nosso gabarito. Vamos só continuar. A pena de suspensão do exercício do cargo dará-se sem a perda dos vencimentos. Negativo, irmão. É com, beleza? Com. Letra C está errada. Letra D. A inabilitação para o exercício do mandato não poderá ultrapassar o período de 4 anos. Negativo. É 5 anos, né? Então não poderá ultrapassar 5 anos. Então, porque é de 1 a 5, né? Então aqui, ó, a letra D está errada. Gabarito letra B de bola. Beleza? Senhores, encerramos aqui a nossa resolução de questões da banca aqui com o Supan. Volta ali para o concurso da GCM de Aquiraz. Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido ali o máximo, tá? E é isso, vamos pra cima. Se você gostou, se inscreve no canal pra estar ajudando a gente. Deixa o like aí, vamos pra cima. Beleza? Deus abençoe e continue estudando que vai dar certo. Vamos embora, pra cima.